Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Animados? Muito bom. Que alegria poder estar aqui com os irmãos, poder conhecer de perto esse movimento que nós acompanhamos meio que à distância há muitos anos e honramos o que os irmãos têm desenvolvido durante esse tempo todo. Meu nome é Anderson Bonfim, sou casado com a Andréia há 26 anos. Somos pais de 3 meninas, a Giovana, de 23 anos, que atua na área da pedagogia, na literatura, em letras. Tem a nossa filha Olivia, de 21 anos, que está se formando em psicologia e atua na área das artes também, é dançarina. E temos a nossa Pietra, de 12 anos, que está aí, se Deus quiser, assumindo o legado aí, fazendo aula de violão e indo para a música, né? Uma foi escrever poesia, outra foi dançar, e só ela que começou a tocar, e minhas guitarras vão ficar para ela. Então, somos naturais de São Paulo, e durante toda a nossa jornada temos servido na área de treinamento e despertamento vocacional. Há muitos anos nós trabalhamos também com empreendedorismo jovem, fomentando incubadoras de startups, inovação e jovens envolvidos com ideias inovadoras, né? Startups são jovens com muita ideia, pouco recurso e muita atitude, então a gente tem tentado fomentar esse tipo de ambiente dentro das nossas igrejas como uma grande incubadora de inovação, de transformação. E eu tenho um desafio aqui de rapidamente falar com os irmãos. Sei que os irmãos chegaram de viagem hoje, estão cansados, já fomos abençoados e vimos como Jesus nos inspira à mesa, mas eu queria fazer aqui uma fala sobre a teologia da mesa e a cultura do network pós-moderno e falar sobre 10 princípios que podem ressignificar as nossas relações e negócios. E quando nós falamos da teologia da mesa, nós temos que, primeiramente, entender o que falamos sobre teologia. É muito diferente de qualquer outra ciência, porque o campo de observação da teologia ele é muito amplo, ele não tem limites. O campo da filosofia, ele vai até a capacidade do homem de entender o processo do conhecimento, assim como a psicologia, ela vai até o limite do seu campo de observação, que é a própria psique do homem, assim como todas as outras ciências, elas vão de alguma maneira ter como um limite do seu campo de observação o próprio homem. Só que a teologia, ela vai até o próprio Deus que não tem começo nem fim, então não há limites no seu campo de observação. Então a teologia vai nos chamar a observar além dos limites da nossa capacidade de conhecer e de alcançar a compreensão, e por isso que, antes de tudo, eu queria convidar os irmãos a entender a mesa a partir do que nós vamos chamar de uma mente teológica. O que é uma mente teológica? É quando nós não vemos mais a partir de nós mesmos. É quando nós entendemos que a volta à mesa não significa voltar a sentar à mesa, porque todos nós aqui hoje sentamos em alguma mesa, e voltar à mesa não quer dizer que saímos dela, mas talvez tenhamos nos perdido da sua essência e do seu significado. E onde está essa essência e esse significado? Nós acabamos de ouvir que ela está no próprio Deus. Eu queria projetar apenas uma imagem aqui, se for possível, que vai nos mostrar o que nós vamos chamar aqui de um processo de volta. Esse primeiro elemento aqui, amarelo, é o que nós chamamos ali de o indivíduo. E o homem, por causa da queda, ele passou a ser um indivíduo introvertido. O que é isso? Toda a sua energia psíquica, toda a sua busca por compreensão e sentido é voltada para si mesmo. O homem se tornou um ser ensimismado em que tudo na sua vida faz sentido a partir do seu momento presente. Quantas vezes você já orou pedindo para que Deus explicasse para você o porquê que ele está passando por esse momento? Como se todo o propósito de Deus coubesse dentro do seu momento, mas nós sabemos que o propósito de Deus não cabe dentro do nosso momento, mas o nosso momento cabe dentro do seu propósito. E o grande chamado de Jesus para nós não é para sairmos para fora de algum lugar, a não ser para fora de nós mesmos. Um homem pós-queda se torna um homem voltado para dentro de si mesmo, um homem que vai em busca do conhecimento dentro
do mergulho da sua própria obscuridade. O chamar de Jesus é um chamado para fora. Voltar à mesa nada mais é do que voltar ao princípio de tudo. E aí nós temos que entender que a nossa proposta aqui não é resolver um problema provocado pela queda, mas restaurar uma essência que foi perdida por ela. Nós vamos parar de ser homens que resolvem problemas para nos tornar homens que restauram uma essência perdida. Existe nas Escrituras várias histórias que contam uma só história. A história de Deus é o que nós chamamos de uma metanarrativa. Uma grande narrativa que é composta por várias narrativas. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que existem pelo menos 4 movimentos da história. E o primeiro está nos 2 primeiros capítulos da sua Bíblia, chamado Criação. Repita comigo, criação. Estamos juntos? O que é a criação? A criação é onde não há pecado, não há queda, não há choro, não há dor, não há morte, não há doença. Nos 2 primeiros capítulos da sua Bíblia é o que nós chamamos de a ideia original de Deus sobre tudo, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a família, sobre a criatividade, sobre a produtividade, sobre todas as esferas das relações humanas, seja do homem com Deus, do homem consigo mesmo, do homem com o próximo ou do homem para com a criação. No capítulo 3, nós temos um novo movimento na história chamado queda. A queda é quando o homem se desloca da ideia original, é quando o homem quebra essa relação com Deus e todas as dimensões das relações humanas são afetadas e são desestabilizadas. No capítulo 3 até o capítulo 20 da sua Bíblia, nós vamos ter o terceiro movimento da história chamado de redenção. Você já parou a pensar que a grande parte da sua Bíblia, do capítulo 3 até o capítulo 20, é o Senhor mostrando como voltar à ideia original? É o processo de redenção, de reconciliação. E então nós temos os 2 últimos capítulos da Bíblia. Capítulo 21 de Apocalipse começa como? Eis que vejo um novo céus e uma nova. Como começa Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus. Apocalipse 21, eis que vejo um novo céu e uma nova. O último movimento é a consumação. O que é a consumação? É quando toda a ideia original de Deus vai se cumprir. Qual que é o nosso processo? É entender a ideia original de Deus para que possamos responder ao processo da redenção como uma antecipação daquilo que será certamente a consumação de todas as coisas. Portanto, voltar à mesa não se trata apenas de resolver problemas causados pela queda, mas entender qual é a essência original que havia naquele encontro que acontecia no Éden, em que o homem comia livremente na presença de Deus e todas as coisas, não por necessidade, mas por desfrute, porque ele morava num lugar que chamava Éden, que significa prazer. Tem alguém aí? Então, nós estamos vendo que o primeiro ponto muito importante é voltarmos ao princípio de tudo e captarmos a essência original do que é o encontro e do que é o Deus que, antes de tudo, é relação. Deus é relação. E quando nós falamos dessa quebra da relação com Deus, muitas vezes nós associamos e entendemos isso com a quebra da comunhão. E um outro ponto muito importante é nós não saímos daqui na superfície da ideia da comunhão, porque quando nós voltamos ao princípio de tudo, nós vamos ver que a comunhão não deve jamais se resumir ao comer junto. O fato de nós falar, vamos ter um tempo de comunhão, e você já visualiza na sua cabeça uma pizza, isso pode ser algo muito limitante. E que nós estamos vendo a partir do indivíduo, como Protágoras na escola grega fala do relativismo, o homem à medida de tudo. Então, tudo que eu sei e alcanço é aquilo que é a minha verdade, você tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade, mas qual é a verdade de Deus sobre isso? Nós podemos sentar numa mesa, comer e estarmos bem, mas não estarmos nele. Comunhão não se define como o quanto estamos bem, eu e você, mas sim o quanto eu e você estamos nele. Porque a mesa da comunhão é uma mesa para voltarmos a essa relação primordial e essencial com o próprio Cristo. Não começa com nós juntamente
com o outro, mas nós juntamente em Cristo. Por isso que 1 Coríntios 1:9 fala que estamos chamados para a coinonia do Filho, Jesus Cristo. Não é a comunhão que está baseada na relação com o outro indivíduo, mas a relação que é baseada no próprio encontro com a pessoa do Filho de Deus. Não é apenas o comermos juntos, é o participarmos dele. Não é apenas o fato de celebrarmos um momento, mas de estarmos na comunhão com o Pai e o seu Filho. E ele diz: se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, a horizontalidade da mesa vai brotar da sua verticalidade. Sem essa primeira relação com Deus, o que vamos ter são as mesmas mesas de sempre, das quais nunca saímos, mas talvez tenhamos perdido a sua essência. Por isso que esse é um fator muito importante. A volta ao princípio vai ressignificar a visão do todo. O homem, a partir de si mesmo, da sua perspectiva natural e antropocêntrica ou autocentrada, tem uma visão muito limitada a ele mesmo. Quando você volta ao princípio de tudo, você tem uma visão do quadro geral. Não é à toa que no grego a palavra propósito é usada para o termo prótese, que significa juntar as partes para vermos o quadro geral. Ver o quadro geral vai nos dar sentido para o momento presente, nos dar esperança com relação à nossa vida vindoura. E eu queria rapidamente aqui passar esses 10 princípios que podem ressignificar. Pode tirar esse quadro já, e aí, acho que era só essa introdução. 10 princípios que podem ressignificar a nossa relação de mesa e fazer distinção da cultura do network pós-moderno. Ontem mesmo estava saindo da nossa reunião, depois ministramos, um jovem que faz parte do nosso fomento de empreendedorismo veio mostrar uma foto com o Flávio Augusto dizendo assim: Bonfim, network é tudo, olha com quem eu estava. Eu falei assim: e daí, irmão? Qual é a perspectiva desse jovem? De mesa a partir da teologia da mesa ou de uma cultura de network pós-moderno? E aí nós vamos fazer algumas provocações. E primeiro ponto é que, dentro da teologia da mesa, a mesa é um lugar de pacto. A mesa é um lugar de pactualidade, é um lugar de comprometimento, é um lugar de lealdade, é um lugar de relacionamentos de aliança. E isso vai romper frontalmente com toda a cultura pós-moderna da informalidade. O que é informalidade? Eu estou com todo mundo, mas não sou leal a ninguém. É ou não é, gente? Quando você vai trazer a teologia para a mesa, você vai ressignificar toda a nossa cultura de network e que a Valore seja uma plataforma que ressignifique network no Brasil e nas nações. Para entender que quando sentamos na mesa, não sentamos em busca de uma oportunidade apenas de tirar algo do outro, mas sim de construir uma relação a partir do Deus que é trinitário, o Deus que é eternamente relação, em que três são um. E quando nós falamos de relações de aliança, é entender que a partir dessa comunhão que está em Cristo, nós vermos essa capacidade de um amor que compromete tudo de todos. Um amor que compromete tudo de todos. Um outro segundo princípio da mesa é a mesa como presença. Ao mesmo tempo que ela é pactualidade e ela compromete tudo de todos, porque Deus é amor. Estamos juntos? Logo, amor não é algo que se sente, mas uma pessoa divina que se conhece. Então, Deus é amor. E quando Deus é amor, o próprio Deus que é amor tem a maneira de amar. E como que Deus ama? Sendo um inteiro com o seu amor. Por isso que fala que o seu nome é Deus zeloso. Zelo, no hebraico, é muito diferente da influência da cultura grega, que traduziu isso no Novo Testamento como ciúmes. Deus não sente ciúmes, porque Deus é completo em si mesmo e não precisa do outro para ser completo em seu amor. Ele sente zelo. O que é zelo? É ser um inteiro com aquele que ele ama. Deus ama, e quando Deus ama, não há metades na sua maneira de amar. Olha que lindo isso.
Será que quando nós entendemos que a mesa é um lugar de pactualidade, eu vou para essa mesa para ser inteiro com o outro? Para ser íntegro com o outro? Será que há integridade na mesa? Só há integridade na mesa se há pactualidade na mesa, porque a grande questão é estar numa mesa, mas não ser presente, ser inteiro de verdade na mesa. Um amigo fez uma MBA na América e ele falou que nessa MBA fizeram uma lista de quais seriam as 10 principais virtudes de um homem de negócio global. E ele disse que, para minha surpresa, ele disse que o primeiro tópico foi integridade. E eu falei assim: uau! Eu sei o que é integridade para a gente na teologia, mas o que é integridade para você no mundo dos negócios? Ele fala: é um homem que é de verdade em todo lugar que ele está. Ele é a mesma pessoa quando acorda, quando toma café com a esposa, quando fala, passa pelo porteiro, quando chega na mesa dos funcionários, quando vai para a sua primeira reunião. É a mesma pessoa em todo lugar. Ele não é um ser fragmentado, multifacetado. Ele é presente. Estão entendendo? As esposas sabem muito bem, né, quando a gente está, mas a gente não está, né. Ser presente. Quantas vezes a gente ora para que a presença de Deus venha, mas a minha pergunta: existe algum lugar que a presença de Deus não esteja? Será que o problema é o Deus que não é presença ou nós que não estamos presentes diante do Deus que é presença? Moisés teve que esperar 6 dias para ver a presença de Deus, porque Deus não veio ou porque ele precisava romper com os seus bloqueios, com as suas distrações, com as suas incapacidades de perceber o Deus que é presença. Nós precisamos entender que se Deus é presença, nós precisamos estar mais presentes, sermos mais inteiros. Ninguém consegue performar se não estiver presente no ambiente que ele está jogando. Estamos juntos? Então, estar na mesa, não esteja na mesa apenas esperando pela sua hora de falar. Esteja na mesa ouvindo o que o outro tem para dizer. Estar presente é valorizar a presença do outro que está na mesa com você. Estamos juntos? E aí o próximo é mesa como um lugar de serviço. Então, mesa é pactualidade, compromete tudo, isso faz ser inteiro. Ser inteiro é você estar presente. Lembra de Marta? Marta estava na mesa. Estava presente? Não estava. Então, às vezes, você está, mas não, e aí você se perde do que Deus está fazendo no ambiente. E aí, quando você está presente e percebe o outro, isso vai gerar em você um amor que se move em direção ao outro. A mesa se torna um lugar de serviço e não apenas um lugar em que você troca relação, como se relação fosse moeda de troca. Não apenas um lugar de acesso, como o jovem me disse ontem, ou um lugar de oportunidades, mas é um lugar que vai possibilitar você de servir. Jesus entrou num lugar que tinha uma mesa e ele ficou observando. E ele viu que muitos foram procurar os primeiros lugares, os melhores lugares, porque queriam a melhor oportunidade, mas o olhar de Jesus não estava em ter o melhor lugar para si, a melhor oportunidade para si, ou o melhor negócio para si, mas ele olhou qual era a melhor oportunidade de servir, de ajudar, de contribuir. Está entendendo? Mas como que a gente vai encontrar na mesa, nos encontros, oportunidade de servir se não temos presença, se não percebemos o outro? Nós temos visto muitos irmãos falando: Deus, por que Deus não me usa mais nos dons? Por que Deus não me usa mais nas capacidades espirituais que Ele me deu? Eu falo: irmão, nós precisamos primeiro entender o que Paulo fala, seguir o amor. Repita comigo: seguir o amor. Vamos imaginar que o amor é um caminho. Onde esse caminho vai te levar? Ao outro. Como que eu quero que Deus me use? Se o dom é para edificação do outro, se eu não tenho olhar para o outro.
Estou entendendo? Uma mesa pactual compromete tudo de todos, me faz ser presente, e quando eu sou presente, eu percebo o outro e então eu desenvolvo o amor que é compaixão. É um amor que me move em direção ao outro. Amor tem atitude, amor tem iniciativa, amor dá o primeiro passo. Se filho de Deus que estava com o Pai deixou o seu lugar para vir até nós, por que que nós não deixamos nosso lugar para ir em direção a alguém? Nós sempre esperamos que o outro dê o primeiro passo, mas quando nós entendemos esse amor da mesa, nós entendemos que ele compromete tudo, ele exige presença, e quando eu estou ali e percebo o outro, esse amor me move em servir o outro, em lavar os pés do outro, em perceber a dignidade do outro e cumprir os mandamentos de Jesus de servir uns aos outros, honrar uns aos outros, aprender uns com os outros. Várias vezes Jesus vai falar sobre uns aos outros. E um outro ponto, se eu não me engano, eu estou no quarto. Mesa como provisão. O que que é a mesa como provisão? Um dos aspectos da pactualidade é complementariedade. Há uma discrepância entre Atos e Corinto, por exemplo, porque em Atos havia um princípio da mordomia em que ninguém considerava ser o que tinha, mas apenas entendia que Deus havia dado algo para qual eles deveriam administrar. Deus me confiou algo que é dele e eu preciso administrar isso de tal maneira que seja comum, que seja para o bem comum e não para privatização. Nós privatizamos tudo, querido. Privatizamos o casamento, porque agora o casamento não é mais um bem comum para o outro, para a sociedade, para um propósito, mas para a satisfação pessoal. E assim seguimos privatizando muito daquilo que nos foi dado para ser gerido segundo essa administração divina. E ali em Atos, eles não consideravam de si próprios aquilo que tinham, e eles bancaram e sustentaram um grande avivamento. Muitos estão esperando para o avivamento, mas não têm uma visão da economia do avivamento. Porque imagine de um dia para o outro ter que hospedar 3.000 pessoas, porque eles não queriam mais ir embora. Então eles começaram a dividir os seus bens, abrir as suas casas e bancaram um avivamento. E se vier um avivamento aqui, quem vai bancar? Estão entendendo isso, queridos? Isso está falando do quê? De algo que começou num movimento pequeno de oração, mas que de uma hora para outra isso explode. Então a mesa é um lugar de provisão. Ali eles proveram. Já na mesa que havia em Corinto, diz que aqueles que tinham mais comiam muito, se embriagavam, e os que tinham pouco passavam fome. Percebeu a diferença? Não há uma provisão que gera equidade. O que é equidade? Não é dar igual para todo mundo, mas entender que existem condições diferentes. O que adianta? Vamos fazer justiça, vamos dar internet para todo mundo, mas se todo mundo não tem smartphone. Não é, é uma igualdade sem equidade. Então nós vemos aqui que a provisão é um princípio de pactualidade. É você entender que a mesa é um lugar que está todo mundo na mesma posição e um deve complementar o outro naquilo que lhe falta. A mesa é um lugar terapêutico. Pesquisa depois, nós não temos tempo para passar esses dados, mas existem muitos dados que a mesa tem um valor terapêutico. Quando nós vivemos a mesa em família, em fraternidade, em amigo, em negócios, dentro de casa, há estatísticas de que os filhos têm menos propensão a vícios, tem mais facilidade a performar melhor na escola, na vida. A mesa, ela tem um caráter terapêutico. Nós acompanhamos há muitos anos centros terapêuticos para dependência química, né? E nós vemos que muito dessa cultura viciosa, pouco virtuosa, tem a ver com falta de mesa, de família, de presença, de cuidado, de proteção, de provisão.
Andréia trabalha há muitos anos com a defesa do direito da infância e da criança, e nós vemos que muito do que levou as crianças a esse lugar de total vulnerabilidade é falta do quê? De mesa, presença, cuidado, proteção, dignidade, valores, cosmovisão. Isso é muito, muito profundo e nós, como já foi falado aqui, que seja esse encontro também um lugar de cura e de restauração, um lugar em que nós venhamos ver, esse cuidado de Jesus que foi falado com tanta graça de Jesus com Pedro, né, que significa na identidade dele, a missão dele, a história dele. Muitas vezes nós vivemos momentos na nossa vida, eu posso contar um testemunho aqui rapidamente, né. Eu Voltamos para São Paulo depois de um tempo muito difícil que nós vivemos, fiquei doente, tive um tempo ali de depressão e precisamos ali de cuidados especiais. A igreja de São Paulo, que é a nossa igreja mãe, que nos enviou para Curitiba em 99, começou esse processo então, e ali nós fomos cuidados e começamos a trabalhar ali, e estávamos bem, a família já reintegrada no trabalho, as meninas super ativas na igreja. Porém, havia um sentimento no meu coração que dizia assim: "Cara, foi legal, foi bom, já deu, né, agora é o momento delas, vou investir nelas". E eu fui para uma viagem com o GKPN para o Egito, e estava numa mesa no Egito, totalmente deslocado, não era a minha rede natural de relacionamento, não conhecia muitas pessoas, mais ou menos como eu estou me sentindo aqui, mas daqui a pouco isso vai melhorar. E de repente chegou um irmão na mesa, olha que interessante, na mesa, sentou do meu lado, e falou assim: "Você é o Anderson Bonfim?" E eu falei assim: "Sim". E ele falou assim: "Há muitos anos atrás, quando eu fui para Portugal para plantar uma igreja, não tinha nada, não tinha ninguém, durante anos passei muita dificuldade, e todos os dias eu sentava com a minha família e cantava a sua canção, né, que falava pela como que é? Sobre a sua palavra eu me movo, né. Sim, eu creio, sobre a sua palavra eu me movo". E ele começou a ministrar aquilo, ele falou assim, e aquilo ele falou: "Cara, não pare", ele não sabia de nada. Numa mesa, do outro lado do mundo, uma experiência de cura, de restauração, de volta. Então, que se você chegou nesse lugar cansado, desanimado, né, que seja talvez esses encontros, né, aconteçam aqui, que Deus possa usar a sua vida para também ativar o coração de outras. 9, 9, é isso? Mesa como um lugar de hospitalidade. O princípio da hospitalidade, que é de acolher, de você preparar algo para o outro, de você chegar num lugar e ver que alguém pensou, que alguém se planejou, que alguém valorizou aquele momento. E nós vamos ver que isso é muito importante. Na verdade, a nossa função é preparar um lugar para a volta do Senhor Jesus. A nossa vida vive em torno da hospitalidade. E a hospitalidade, ela vai nos proporcionar, fazer com que esses encontros sejam como faróis acesos no meio de uma escuridão imensa. É interessante você pensar que Deus está nos chamando para estabelecer padrões a partir dos quais Deus vai manifestar a sua justiça na terra. Muitas pessoas acham que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da sua luxúria. Mas se você for ler o profeta Ezequiel e prestar atenção no contexto, você vai ver que Sodoma e Gomorra foi condenada por causa de Abraão. O que aconteceu antes dos anjos irem destruir Sodoma e Gomorra? Eles foram recebidos com um nível de hospitalidade surreal. Abraão fez o melhor para eles. Um pão enorme. Alguns historiadores falam que a medida que ele usou de receita ali era muita coisa, né, o melhor ali, ele foi ali exímio, impecável na sua hospitalidade. O que aconteceu? Abraão estabeleceu um padrão. Deus não pode julgar nada na terra se não tiver um padrão que condene. Hebreus 11, encerrando, diz que Hebreus 11:7 fala que Noé aparelhou uma arca pela qual condenou o mundo e manifestou a justiça que vem pela fé. Pergunta: quem condenou o mundo, Deus ou Noé? Quem condenou o mundo com o dilúvio, Deus ou Noé?
Deus ou não é? Por quê? Imagine que você está numa sala de aula e aí você vai fazer uma prova, todo mundo tira 0. Qual o seu nome? Sempre é um nome mais difícil, né? Eu tenho José. Tem algum José aqui? Não. José Júnior, isso aí. Vamos imaginar que todo mundo tirou 0. E aí, o representante da classe vai procurar o professor e diz assim: professor, todo mundo tirou 0. O problema está com a sua matéria, você é doido. Ninguém entende o que você fala. O professor José Júnior, compassivo, amoroso, diz assim: eu queria muito dar uma segunda chance para vocês. Mas o Arthur tirou 10. Quem condenou a turma, o professor ou o aluno? Quem condenou a turma, o professor ou o aluno? Quem condenou o mundo, Deus ou Noé? Entendeu que Abraão estabeleceu o que a Valor está sendo chamada para fazer esses dias? Nós temos que subir a régua. Temos que subir o padrão da mesa. E entender que o que nós estamos fazendo aqui não se resume a um mero encontro de network pós-moderno, né? Mas é um resgate da teologia da mesa, né? E entender o último ponto, e para mim talvez o mais incrível, é que a mesa como uma antecipação escatológica. O que estamos fazendo aqui é apenas um ensaio de uma mesa que celebraremos da eternidade. O que estamos fazendo aqui é nos lembrarmos do que Jesus fez e anteciparmos o que viveremos com Ele. Uma mesa com Ele na eternidade. Bem-aventurado aqueles que participarem da mesa do reino dos céus. Que nós, toda vez que vivemos a mesa a partir da teologia da mesa e não do network pós-moderno, estamos celebrando a mesa que já foi posta e a mesa que está preparada para nós. Que Deus abençoe sua vida grandemente.